Querido, que Deus te abençoe. Eu quero trabalhar com você um pouco em cima dessa história que foi narrada aqui. Uma história assim muito legal, muito contagiante. É um relato bíblico que, se você for examinar ele minuciosamente, ele tem 7 ações dentro de um só milagre. Jesus atingiu 7 situações com apenas um milagre. Por isso esse milagre é considerado um dos maiores milagres bíblicos da história. E eu quero trabalhar com você, aí no Evangelho de João, no capítulo 9, o seguinte tema. Obrigado, Renatão, Deus te abençoe, Deus te use, te dê unção. Antes cego, agora curado. O que eu vou trabalhar com vocês? Beleza. Antes cego, agora curado. Você pode usar a sua Bíblia, você pode usar o seu smartphone, o seu tablet, ou acompanhar aqui na projeção. E você que está em casa pode acompanhar aí pela tela do seu computador. Você que está nos assistindo, o texto que nós vamos ler com você. A palavra de Deus diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Aí Jesus continua um relato muito interessante. Parece que é uma quebra do texto, parece que é uma quebra da história, mas você vai perceber ao longo que isso tem continuidade. Diz assim: precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, depois de Jesus narrar essa questão, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, diziam outros. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo, sou eu. Como é que agora você pode ver? Perguntavam. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o seu rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Perguntaram a ele: onde está este homem? E ele disse: não sei. Respondeu ele: Senhor, fala-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero abordar com vocês aqui um assunto a respeito desse cego de nascença que fora curado por Jesus. Eu posso acreditar em algo assim extraordinário, num alvoroço criado por aquela situação. Imagina você vendo este milagre acontecer. Se nós, através de uma encenação, nós já ficamos impactados, imagina se estivéssemos ali, naquele momento, vendo essa história acontecer. Pense comigo. Por quê? Porque era nada comum um homem ser curado de uma cegueira de nascença. Uma outra coisa, muito menos comum, era um homem ser curado no sábado. Isso, para os judeus, para os religiosos do seu tempo, isso era algo que era um absurdo.
Então, o encontro de Jesus com o cego de nascença gera um dos maiores milagres que a Bíblia já narrou em todos os tempos da sua história. É importante ressaltar que em meio a este encontro, Jesus dá algumas ordens àquele cego para que ele possa voltar a enxergar perfeitamente. E ainda é de bom tom que eu diga a você algumas coisas que possa balizar isso que eu estou trabalhando com você aqui. Aquele encontro gera um desconforto tremendo nos religiosos da época. Dentre esses religiosos, era um povo chamado fariseus, era uma cultura farisaica. Os religiosos chamados fariseus também cria um desconforto nos vizinhos. Você percebe no texto que os vizinhos começam a trocar quem é esse homem? Não, esse homem não é aquele homem. Eles começam a mudar a pessoa ao acreditar que esse milagre pudesse ter acontecido naquele momento e também num sábado. Então esse encontro gera um desconforto entre os religiosos. Todos daquela situação ficaram um pouco desconfortáveis, ficaram um pouco desconfiados. Imagina se entra um cego que vocês conhecem aqui de nascença e quando ele chega neste altar, Jesus resolve curá-lo e ele volta daqui enxergando. Sinceramente falando, você também ficaria desconfiado. E os homens estavam ali desconfiadíssimos, não querendo crer que aquilo estava acontecendo, que aquela cura miraculosa acontecera naquele momento, ao ponto de preferir dizer que a identidade daquele homem não era a dele mesmo. Você percebe no texto que eles dizem assim: será que era este mesmo? Uns diziam que era, outros diziam que não era. E ele, o homem, dizia: sou eu mesmo. Mas eles não acreditavam. Mas o mais importante de se ressaltar aqui é a cura daquele cego. E os motivos desta cura eu fico a pensar. E eu sei que você também é um amante, um leitor bíblico. E você, meu amigo, que nos visita, vê hoje nas novelas e também nas reportagens, assuntos sobre a Bíblia, artigos sobre a Bíblia. E você tem a curiosidade. Imagina você começar a entender melhor por que Jesus faz aquele milagre. Por que Jesus age daquela forma? Por que Jesus começa a fazer essa ação miraculosa? Sabemos que o próprio Jesus diz aos seus discípulos no texto a real verdade do porquê que ele fez aquele milagre. Está aí no texto. Você já achou? Está no texto. Jesus diz para os discípulos o real motivo daquele milagre. Mas eu quero examinar com você mais profundamente este motivo. Eu quero te fazer entender e descobrir junto comigo por que Jesus faz aquilo e daquela forma. Por que Jesus age daquela forma? Por que Jesus faz aquilo? Se tem uma coisa que eu friso com você, é que em nenhum momento do seu ministério, Jesus tem atitude sem pensar. Isso não foi sem pensar. Jesus não fazia nada sem pensar. Jesus não era como eu e você. Tomamos atitudes impensadas e depois damos desculpa. Não, Jesus não fazia isso. Todo o ministério de Jesus, tudo que ele fez foi calculado minuciosamente. E não seria diferente nessa situação, meu irmão. Não seria diferente aqui nesse caso. Jesus tem um motivo real para praticar aquele milagre. Como eu sei que Jesus tem um motivo real para eu estar pregando essa mensagem aqui. Como eu sei que Jesus tem um motivo real para você ter sentado aí onde você sentou. Jesus tem um motivo real para praticar ações. Jesus não faz coisas impensadas. Jesus não tem atitudes de impulso. Jesus libera o milagre e o milagre acontece. Mas a grande pergunta que ficou ecoando no meu coração e que eu acho que pode estar ecoando no seu coração é: por que Jesus praticou aquele milagre? Sinceramente, por quê? Pense um pouco. Por que Jesus pratica aquele milagre? Por que Jesus faz aquilo?
Você tem uma coisa que nós percebemos nas ações de Jesus, é que Jesus não fazia nada para chamar a atenção. Porque se Jesus quisesse fazer alguma coisa para chamar a atenção, ele sendo Deus, meu irmão, ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Jesus não faz nada para chamar a atenção para si, ele faz tudo para chamar a atenção para Deus. Mas não é essa a grande resposta. Por que Jesus resolveu praticar aquele milagre, curar um cego de nascença? Em primeiro lugar, Jesus praticou aquele milagre. Você está com seu guia de estudo? Faz assim com seu guia de estudo. Ó, igual o meu, ó. Eu estou aqui, ó. Estou ministrando, mas estou aqui com o meu guia de estudo. Não, eu não acredito nisso, não. Eu vou deixar passar, tá? Eu não vou contar, irmãos. Não vou contar, não, porque senão eu posso depois criar um problema para mim. Preste atenção. Olha no seu guia de estudo. Jesus praticou aquele milagre para quebrar, anote aí, a religiosidade dos discípulos. Então você vai anotar: religiosidade e discípulos. O texto vem aí para você. Hoje eu vou arrebentar o câmera. Aqui, ó. Vou andar para um lado e para o outro. Ele disse: está difícil, pastor. Eu falei: vai ter que me acompanhar, meu irmão. Pense aí um pouco. Mas pastor, espera aí. Jesus pratica um milagre para quebrar a religiosidade dos discípulos. Sim, para quebrar a religiosidade dos discípulos. Examine comigo o verso. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram: mestre, rabi, rabone, como diz a expressão original, quem pecou? Este ou os pais dele? Quem pecou? Ele está assim por quê? Por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Deixa eu ressaltar uma coisa com você. Nós, seres humanos, somos assim mesmos, implacáveis. Julgamos o que não sabemos, condenamos com preconceitos, tratamos com indiferença, visualizamos as multidões, mas não olhamos o indivíduo. Igualzinho aos discípulos. Os discípulos estavam preocupados com uma santa religiosidade, porque lá no livro de Levítico dizia que aquele que era cego de nascença era amaldiçoado por Deus. Pense um pouco. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Querido, a cidade de Jerusalém, pena que eu não tenho a foto aqui para te mostrar. Era uma cidade como 2 patamares. Imagina que essa era a parte baixa de Jerusalém e aqui era a parte alta de Jerusalém, ok? Jesus vem andando pela parte alta de Jerusalém e quando ele chega na parte, entre a metade da parte alta e o final da parte alta, ele visualiza, para aqueles que conhecem um pouco de geografia bíblica, entende melhor do que eu estou falando, ele visualiza o cego mendigando ali, pedindo um pedinte, e ele deixa a parte nobre ou a parte alta de Jerusalém e ele caminha para a parte baixa de Jerusalém para operar esse milagre, e os seus discípulos andando atrás dele e arrastando com eles uma certa cultura judaica, um certo arcabouço judaico, para que eles pudessem então ser tratados nisso. Jesus deixa o sentido original e passa aí para o sentido secundário, entre aspas, ok? Você está comigo? Amém ou não amém? Está me entendendo? Diga sim ou não. Aleluia. Jesus então começa a dizer para eles: olha, o que importa não é a multidão, o que importa é o indivíduo, são as suas causas, são as suas necessidades, porque na parte alta de Jerusalém estava acontecendo a festa, onde havia felicidade, onde havia a multidão, e na parte baixa o sofrimento. E Jesus larga então toda a multidão, Jesus larga toda a festa, Jesus larga tudo aquilo e começa a andar em direção ao que estava sofrendo, ao que estava arrebentado, ao que estava dilacerado, ao que estava destruído. Jesus não estava preocupado com a festa, Jesus não estava preocupado com as coisas que aparentemente iam dar o status.
Jesus estava preocupado com o indivíduo, com a dor, com o sofrimento. Entende isso? Como esse encontro de Jesus com o cego tem tantas coisas para nos ensinar. Jesus se importa com as necessidades de cada indivíduo, meu irmão. A grande preocupação de Jesus é comigo e com você. Ele parou para falar com o cego de nascença. Isso é realmente maravilhoso, é incrível. O Rei dos Reis, imagina só, os Reis dos Reis entrando por aquela porta, fazendo diferente de mim, parando no seu banco, olhando para você e dizendo: eis, meu filho, eu estou aqui, vim falar contigo nessa noite, quero curar a sua vida. Imagina isso, imagina esse negócio, imagina essa cena, imagina essa atuação de Jesus. Por quê? Porque Jesus resolve parar para se preocupar com o indivíduo. Jesus se importa comigo e com você. É por isso que ele lançou essa série, Encontros com Jesus. Por isso, no primeiro assunto nós tratamos da mulher samaritana, no segundo de Nicodemos, no terceiro do paralítico, agora estamos tratando do cego, e semana que vem trataremos de Lázaro. O encontro com Jesus ocasiona coisas maravilhosas. Nesta situação, o mestre mostra aos discípulos que não havia nenhum castigo, nenhuma maldição. Ele rui com os paradigmas religiosos, ele arrebenta com as bases religiosas, e ele diz: não existe maldição, não existe maldição hereditária, não existe nada sobre esse homem, isso é para a glória de Deus. Aleluia. Às vezes você entrou aqui e é impreterido, é destruído, se sente um amaldiçoado, é a ovelha negra. E muita gente disse para você que isso você herdou. Eu digo para você, querido, você não herdou nada. A única coisa que você herdou é o céu. Tem poucos que herdaram o céu. Vou dizer de novo: você não herdou nada. A única coisa que você herdou é o céu. Aleluia. Porque o céu, meu irmão, o céu o céu. Jesus aproveita para dizer aos discípulos que na realidade humana daquela geração havia uma cegueira muito mais profunda do que a cegueira física daquele cego. Jesus estava dizendo para os discípulos: abre os seus olhos, meu irmão. Jesus estava dizendo para os discípulos: tira as camas dos teus olhos e enxergue o que verdadeiramente importa. Jesus estava dizendo para aqueles homens e mulheres possivelmente que estavam ali: deixe a escama religiosa cair dos seus olhos. E para os seus chegados ele dizia: olha, deixa eu quebrar a religiosidade que existe em você, porque ele demonstra para os discípulos qual deveria ser a real preocupação deles. A nossa real preocupação, eu e você que somos discípulos do Senhor, é pregar o evangelho para um indivíduo que necessite, e não ficar apontando ele, e não ficar querendo fazer com que ele seja perfeito, coisa que eu e você não somos. A nossa contribuição para o reino, querido, não é de apontar dedos, é de estender mãos. Não é de derrubar, é de levantar, de estender. Essa é a real função dos discípulos, e Jesus estava dizendo isso. Por isso Jesus quebra a religiosidade dos discípulos. Jesus então trabalha, e isso me ensina uma coisa. Ensina-me que antes de eu condenar, eu devo estender a minha mão para ajudar. Entende? É um ensinamento profundo, meu irmão, que só se você estiver querendo ser alguém maduro que você recebe. Em vez de apontar, estender mãos. Procurar saber o real motivo daquela situação. Por que ele sofre assim? Por que ele está cego? Por que ele está sofrendo? O encontro de Jesus com o cego, em primeiro lugar, quebra a religiosidade dos discípulos. Em segundo lugar, Jesus praticou aquele milagre para quebrar, anote aí no seu guia de estudo, a religiosidade dos fariseus. Eu falei aqui há 2 semanas atrás sobre quem eram os fariseus, aí eu não vou repetir de novo. Se você não pegou essa explicação de quem era o fariseu, assiste lá no site, você vai pegar todo o assunto, a história dos fariseus,
qual era a cultura deles, qual era a visão deles, o que eles defendiam, o que eles não acreditavam. O texto diz assim: foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais deles? Aí você vai dizer: pastor, mas quem perguntou isso foi os discípulos. Sim, mas sabe por quê? Porque os discípulos tinham essa cultura religiosa bem inserida pelos fariseus. Porque os fariseus dominavam a cultura religiosa de sua época. Eles dominavam tudo. E eles implantavam a cultura espiritual, religiosa e familiar. E os fariseus então precisavam ser tratados. A minha pergunta para você: isso era uma cultura ou isso era uma religiosidade? Essa pergunta: cultura ou religiosidade? Pense um pouco. Eles perguntaram isso porque era uma cultura da hora perguntar: foi ele que pecou? Ou porque era uma religiosidade? Deixa eu te dizer uma coisa: a pior cegueira é aquela em quem deixamos de enxergar o sentido real da vida. Quando você deixa de enxergar o sentido real da vida, aí você é um verdadeiro cego. Não é aquele que anda tateando porque não tem duas vistas físicas. O verdadeiro cego é aquele que enxerga muito bem com as suas vistas físicas, naturais, mas os seus olhos espirituais estão totalmente fechados. Não enxerga um palmo diante do nariz, espiritualmente falando. E como a Bíblia diz, o diabo já se andou na vida deles há muito tempo. Porque eles vivem, levanta aqui, cai acolá, são sem visão espiritual. A maior cegueira é essa, o maior sentido da cegueira é este, é aquele que não tem o sentido real da vida. A reação dos fariseus à cura daquele pobre homem cego de nascença era um absurdo. Eles preferiam ver o homem cego para o resto da vida do que alguém ter feito o milagre daquele que Jesus fez porque era sábado. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Sabe o que nós podemos perceber aqui? Podemos perceber quão profundas eram as trevas que os fariseus estavam. Eles estavam tão presos às trevas religiosas que eles não se alegraram porque um homem ficara sã, porque um homem recuperara a visão. Eles não ficaram felizes porque um homem teve a sua vista restaurada. Antes eles priorizaram a religião. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Desde pequenininho alguém dizia assim: imagine se você sair de casa todo arrumadinho, cheirosinho para vir para o culto, e à frente do seu carro cai alguém passando mal. Você, como um bom crente, desvia o seu carro e diz: eu não posso perder a hora do culto, senão eu vou perder a palavra que o pastor Marcelo vai pregar, e eu não posso ficar sem essa palavra. Eu vou embora. Desculpe, isso é religiosidade. A ação real de um cristão é parar o carro, ajudar aquele homem, ver as necessidades dele, pagar a conta e, se puder, vir ao culto como um culto coletivo, amém. Se não puder, ele já prestou o culto ao Senhor. Você entendeu isso? Podemos então perceber quão profundas trevas aqueles homens estavam. Trevas piores do que o cego, pois eles estavam preocupados com a cura no sábado. Antes de estar preocupado de verdade com a real situação daquele homem, sem levar em conta o sentido real da necessidade. Jesus sai do ambiente de festa, Jesus sai lá de cima e vem para cá e opera uma cura, e os fariseus vêm em volta dele e diz para ele: não é possível. Como pode? Como pode? Quem te curou, homem? Foi um homem chamado Jesus. Quem deu autorização a ele? Como se Jesus precisasse de autorização de alguém. Só que eu e você somos assim, meu irmão. Se as coisas não acontecem do nosso jeito, nós perguntamos quem deu autorização para fazer. Desculpa, meu irmão, não é para acontecer do seu jeito, é do jeito de Deus. Fechei aspas. Os fariseus se prenderam ao legalismo e a ritos pesados, em vez, sabe de quê? De se preocuparem com o sofrimento e com a causa. Aqueles homens fariseus estavam com um esfriamento no coração. Esqueceram da principal lei
do Antigo Testamento: o perdão e a misericórdia. Eles estavam tão perturbados porque Jesus fez um milagre, porque Jesus operara um milagre. Eles estavam tão perturbados que eles esqueceram a lei máxima do Antigo Testamento: perdão e misericórdia. Eu espero que você que esteja sentado aqui não seja assim, que tenha esses dois lemas no profundo do seu coração. Olha só o que eles dizem para comprovar, para colocar sustentação no que eu estou falando. Leia esse texto para mim. Depois que o Marcelo Araújo entregou a gente, eu preciso beber água. Então, eles começaram a brigar entre si. Como pode? Por que esse homem fez isso? Ele não sabe que hoje é sábado. Como pode? Esse homem não é vindo de Deus. Esse homem não fala do jeito que a gente se agrada. Esse homem não se veste do jeito que a gente acha que tem que se vestir. Esse homem não prega do jeito que a gente acha que ele tem que pregar. Não pode ser de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecado sem perdão. Está vendo como eles estavam em trevas profundas? Só que sabe que isso me alertou quando eu estava preparando essa mensagem? Às vezes eu sou assim, fariseu, religioso. Podemos aprender aqui que o encontro de Jesus com o cego serviu para ensinar os fariseus que a maior importância da vida é o ser humano e os seus sofrimentos, antes da religião e dos dogmas. Doutrina, meu irmão, punho cerrado. Dogmas, mão aberta. Eu faço qualquer coisa para ganhar alguém para Jesus. Métodos eu mudo todos, não estou nem aí. Princípios, punho cerrado. Princípios é aquilo que está na palavra, não é aquilo que tem o dedo do homem. Os fariseus colocavam o dedão deles na palavra e modificavam para o seu bel prazer. Tanto que Jesus teve várias discussões, arrazoou várias vezes com eles, chamando eles de raça de víboras. Quem vos livrará? Através de João. Terceiro lugar, Jesus praticou aquele milagre, anote aí, para libertar os cativos. Até aqui, 1 e 2, eu falei para a igreja, ensinando aos discípulos e ensinando a alguns que são discípulos, mas que ainda estão presos a uma religiosidade. Agora eu quero lidar com você. Você que está aqui, que nos visita, anote aí no seu estudo: libertar os cativos. Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Se existe uma coisa que Jesus deseja, é que o poder de Deus alcance você e te cure, meu irmão. Se há uma coisa que Jesus deseja, é que você seja alcançado pela graça máxima do Espírito Santo, e que o poder de Deus te alcance, e que você seja sarado, seja altamente curado das suas feridas. Esse é o desejo máximo de Jesus. Esse é o meu desejo nessa noite. Que Jesus te cure das enfermidades físicas, emocionais e espirituais. E aí eu preciso falar uma coisa para você. Você que nos visita aqui, dia 17 de dezembro, vai ter um seminário aqui chamado 30 Semanas. Você já está convidado. No final, você vai procurar a Mônica, a Rosinha lá fora, e vai fazer a sua inscrição para participar desse seminário. Um seminário que trabalha cura interior. Entende? Dia 17, um sábado.
Jesus vai usar pessoas para te ajudar. É uma ferramenta que Jesus está usando, que está disponibilizando para fazer com que você entenda as suas emoções. E que você cresça. E que você seja curado. A preocupação máxima de Jesus é essa. Só que para você ser curado, você precisa deixar que isso aconteça em sua vida. Podemos perceber aqui que a cura acontece na vida daquele cego por causa de algumas coisas. Meu irmão, se tem uma coisa, meu amigo visitante, só vai acontecer algo extraordinário na sua vida se você deixar. Só vai acontecer algo extraordinário na sua vida se você deixar. Aquele cego, ele deixou Jesus, ele teve ações que fez com que Jesus operasse o milagre na vida dele. Quer ver só? Eu separei 3. A fé, diga comigo, a fé, a obediência e a esperança. Diga comigo de novo, a fé, a obediência e a esperança. Quer ver só uma coisa? O cego teve fé. Vai aparecer um verso, leia bem forte para mim. Depois, preste bem atenção, pense comigo nessa situação. Pense só, se ponha no lugar do cego. Se chega um desconhecido, te encontra na rua e pratica contigo essa ação, você acreditaria ou não? Você permitiria que ele fosse fazer ou não? Se chegasse agora um homem, sentasse aqui do seu lado, não precisava ser cuspe não, tá, meu irmão? Cuspe é muito porcaria, né? Mas com a laminha assim, ó, num vasozinho desse aqui, ó. Tá vendo aqui? Com a laminha feita, e colocasse, e dissesse para você, eu vou untar a sua ferida, e você vai ser curado. Você acreditaria? Você deixaria? Você aceitaria? Para isso precisa ter fé. Precisa acreditar em Jesus, acreditar no milagre. E o cego sem vista tinha mais fé do que a gente que enxerga. Ele deixou. Quando encostou na vista dele, quem trabalha com cego, minha esposa trabalhou muitos anos com cego. O cego é alguém que às vezes, quando você vai ajudar ele para atravessar a rua, ele tem uma certa repulsa. Você imagina um homem chegar e tocar num cego, untar a vista dele, meu irmão? Era difícil. Ele ia limpar a vista, mas ele não faz isso. O texto diz que ele aceita pela fé. Segunda coisa, o cego tinha obediência. Pensa comigo. Disse assim, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Pense agora. Pense nessa primeira hipótese, certo? Chegou um homem estranho e untou a sua vista. Agora pensa, esse homem estranho diz assim, sai pelo meio dessa igreja, vai lá no tanque lá da copa e lava as suas vistas. Sinceramente falando, você iria? Você ia dizer, vou sair daqui com a minha cara toda borrocada, que eu nem sei o que está aqui, pagando mico no meio de todo mundo e vou lá lavar? Aquele homem não faz isso, aquele homem se levanta. E o texto diz que ele vai. Engraçado que o nome do tanque era Siloé, enviado. Outro dia eu explico sobre isso. Você ia obedecer? Pense comigo. Seja justo. E o cego teve esperança. Diz o texto assim, o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Sinceramente falando agora, será que você teria a sua esperança forte para obter o resultado tão sonhado? Porque tem uma coisa que é muito interessante, sinceramente falando. Sem essas ações da parte do cego,
A cura jamais alcançaria a sua própria vida. Sabe o que eu quero te dizer? Se você não se levantar do seu lugar, não tomar uma decisão favorável ao lado de Cristo, não resolver entregar a sua vida nas mãos dele, se você não deixar que ele seja o verdadeiro governador da sua vida, se você não permitir que ele faça, que ele opere na sua vida, você não vai alcançar o milagre. Sabe por quê? Leia essa frase bem forte, que vai aparecer aí na tela. Por quê? Só se desperta o milagre se você tiver fé, obediência e esperança. Jesus não vai operar na vida daquele que não acredita. Dá uma balançada aí no seu irmão. Diz para ele, tu acredita? Porque para andar com Jesus, querido, tem gente que bota aí, andar com Jesus é um luxo. Fiz uma propaganda sua, hein? Te dei uma moral, viu? Andar com Jesus é um luxo. Eu vou dar uma melhorada nisso. Andar com Jesus é uma graça. Porque só, meu irmão, por fé. Porque você anda com alguém que você não vê. Você caminha ao lado de alguém que você não vê. Você acredita em alguém que você não viu, que você só sente. Aí nessa noite eu te pergunto, você está sentindo Jesus? Faz assim com a sua mão. Aleluias. Porque se você está sentindo Jesus, você abriu um precedente para o milagre. Se você está sentindo Jesus, você abriu o ambiente para o milagre. Porque para quem acredita, portas do céu estão abertas, meu irmão. Entende isso? Quarto e último milagre. Quarto e último ponto para a gente ir embora feliz. Anote aí no seu estudo. Jesus praticou aquele milagre para demonstrar, anote aí, demonstrar a sua divindade. Jesus demonstra a sua divindade. Mas não só isso. O poder, anote aí, poder de Deus. Então, Jesus praticou aquele milagre para demonstrar a sua divindade e o poder de Deus. Aí, por isso, ele disse aquele parte do verso que eu disse para você que parece que é uma quebra de contexto, mas não é. Ele tem sentido aí. Ele diz assim: precisamos trabalhar enquanto é dia. Falando com os discípulos. Para fazer as obras daquele que me enviou. Eu preciso colocar tudo no lugar, eu preciso trabalhar, porque ele me enviou para fazer isso. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, aí sim, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama, com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: a lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Jesus queria demonstrar o seu poder e a sua... Aliás, Jesus queria mostrar o poder de Deus, mas também a sua divindade. Jesus estava aqui apresentando o seguinte: eu sou Ele, eu habito nele e Ele habita em mim. Eu sou Deus. Por quê? Porque para curar um cego de nascença é só Deus. Para curar um cego de nascença naquele tempo, só Deus. Tem coisas, meu irmão, que eu quero te dizer aqui. Para curar certas situações na sua vida, meu amigo, só Deus. Não tem homem nessa terra, não tem médico, não tem medicina, não tem ciência, não tem nada. Somente Jesus curará esta enfermidade que tem te assolado. Somente Jesus curará essa enfermidade emocional que tem te assolado. Somente Jesus resolverá as causas da sua vida que parecem não ter solução. Somente Ele. Na situação daquele cego, só Jesus. Então, nesse último ponto, eu quero chamar a sua atenção para um ponto crucial dessa narrativa. Segue comigo. Jesus, em seu encontro com o cego, ensina os discípulos, exorta os fariseus,
cria crise nos vizinhos e põe um profundo temor no pai daquele cego. Jesus, numa ação só, faz quatro pessoas ficar preocupadas: os discípulos, os fariseus, os vizinhos e os pais. Ao preparar-se para realizar mais um milagre em seu ministério, Jesus aproveita a oportunidade para fazer lições valiosíssimas. Jesus, ele sempre curou ensinando e ensinou curando. Sempre. Sempre. O evangelho, ele ensina curando e cura ensinando. Se não for assim, não é evangelho, é qualquer outra coisa. Mas evangelho não. Evangelho ensina e cura ensina. Eu falei aqui para uma pessoa que estava aqui, que o cara antes chegou aqui precisando, e hoje ele vem aqui na sexta para doar. Só o evangelho faz isso, meu irmão. Queridão que nos visita aqui, só o evangelho é milagre para você. Só o evangelho pode curar a sua vida. Só o poder de Deus, só a divindade do Espírito Santo, só ele pode curar você. E mais ninguém. Mais ninguém. Pensa comigo, Jesus simplesmente poderia dizer: cego, enxerga. Não foi assim com o Bartimeu? Não foi assim com o paralítico que nós vemos aqui? Quando ele curou a enfermidade emocional daquela mulher, a falta que ela sentia, os desejos da carne, não foi assim, vai lá e pronto. Quando ele deu uma ordem para o morto, que vocês vão assistir na semana que vem, não foi assim, sai daí, venha para fora. Mas aqui ele resolve não fazer um milagre imediato, aqui ele resolve não fazer um milagre instantâneo, aqui ele resolve parar para chamar a atenção de tudo e todos e dizer: Deus está na terra e ele fará um milagre poderoso. Entende? Jesus então começa a nos ensinar coisas simples. Jesus podia ter curado aquele homem direto, sabe, Luciano? Fala assim, ó, vai lá, cara, pega a tua cama, teu leite e vai em paz. Jesus poderia ter dito: vai, tá bom. Mas a cegueira estava relacionada a algumas verdades mais profundas e precisava ser tratada com muita calma. A cegueira não era uma coisa qualquer. Naquele ponto e naquele lugar, naquele contexto que ele estava geográfico e histórico, Jesus precisava fazer daquela maneira. A cura ali era operada, mas operada para alcançar várias pessoas. A cura ali não era operada para alcançar só o homem que precisava da cura, mas com a cura daquele cego, ele alcança os fariseus, ele alcança os discípulos, ele alcança os vizinhos, ele alcança os pais e alcança o cego. Com uma única cura. Eita, milagre do bom, né? Se Jesus resolvesse fazer um milagre desse aqui, alcançar os discípulos, alcançar os fariseus, alcançar os vizinhos, alcançar os pais e alcançar os cegos. Meu Deus. Cegueira então estava relacionada a coisas mais profundas. Jesus não queria só curar a cegueira física daquele homem, mas ele também queria abrir os olhos espirituais do cego e dos demais que o cercava. Jesus não estava preocupado só com o cego, não. A história é bonitinha, né? Parece que Jesus vinha só preocupado com o cego. Lembra-se que eu falei lá no primeiro ponto? Jesus não dá ponto sem nó. No popular, Jesus faz tudo de caso pensado. Jesus faz tudo de caso pensado. Assim, o lodo feito com a saliva era a representação da cegueira espiritual que precisava ser lavada nas vistas do cego e também do povo. Jesus não faz aquela laminha à toa. Aquilo tem um sentido para aqueles que estudam um pouco mais. O sentido ali era que Jesus estava fazendo a representação da quebra da cegueira espiritual que estava acompanhando o povo durante muitos anos. Sabe o que eu quero te dizer? É que a sua cegueira espiritual hoje pode cair por terra.
é que você pode sair daqui enxergando tudo que você não enxergou até aqui. E você pode sair com um novo sentido de vida, sabe como é? Coisa linda isso. Quando eu conquistei isso há 20 anos atrás, meu irmão, eu fiquei muito feliz. Eu não entendia. Alguém dizia que eu era cego e eu dizia, mas eu enxergo com as duas vistas e tão bem. Hoje eu vi que eu era cego, mas que Jesus, o homem chamado Jesus, me curou, abriu os meus olhos espirituais, assim como Ele quer abrir o seu. Ou seja, o homem cego de nascença parte para lavar o lodo dos seus olhos no tanque de Siloé, a fim de conquistar a sonhada cura física. Mas Jesus, com este feito, estava afirmando que ele seria curado fisicamente e espiritualmente. Jesus afirmava que a partir de então ele também teria um rumo a seguir. Sabe qual era o sentido disso? É que Jesus estava dizendo assim: eu sou o guia para a sua vida, eu sou o norte para a sua vida. É que você vai passar a me ver, passar a me acompanhar, passar a andar nos meus passos e nas minhas pisaduras. Coisa linda. Antes você era cego, mas agora você vê. Antes ele era cego, mas agora ele enxerga. Então Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou o norte para você, eu sou o alvo, eu sou. Isso me lembra outra coisa. Sua visão se abriu de tal forma que, diferente dos seus pais, ele não temeu ao ser interrogado pelos fariseus. Os pais deles tremeram. Se você for ver o contexto lá para frente, o pai deles disse: olha, ele já é de maior idade, pergunta para ele. Correram, não tiveram fé, não foram obedientes, não acreditaram no milagre. Você pode sair daqui como o pai daquele cego, sem acreditar no milagre, jogando a responsabilidade para quem está do teu lado. Ou você pode sair daqui como o cego. Sabe o que o cego diz? Ele disse: se é pecador ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Entende isso? Quando o homem começou a ser interrogado, ele disse: olha, vocês podem dizer o que quiser, mas que esse homem fez uma cura incontestável na minha vida, ele fez, porque eu era cego e agora eu vejo. Na verdade, é preciso enxergar o sentido espiritual dos fatos, não só o sentido físico. Precisa ver algo que os olhos humanos, os olhos naturais, não veem. Devemos sempre pedir a Deus, sabe o quê? Remova a escama dos meus olhos. Tire o que atrapalha eu enxergar, o que impede de eu ver o teu maior propósito na minha vida. Tira dos meus olhos esse lodo, lava os meus olhos para que eu veja, para que eu enxergue fisicamente e espiritualmente. Jesus veio, sabe para quê? Para que eu e você possa enxergar com total clareza. Jesus veio para nos libertar do cativeiro, da cegueira espiritual, se é que você me entende. Jesus não te trouxe aqui por acaso, meu irmão, meu amigo. Jesus não te trouxe aqui por acaso, você que está nos ouvindo em casa. Jesus te trouxe aqui com um motivo muito sério: libertar você, tratar de você, lavar a sua face, te fazer um homem e uma mulher renovada. Mas muitos, infelizmente, permanecem perdidos na escuridão da vida. Muitos permanecem cegos,
porque escolhem em ficar cegos do que acreditar que há uma nova vida em Cristo, que há um novo nascimento, que há uma água que não para de jorrar, que há um novo nascer, que há a cura para as suas feridas. Muitos não acreditam nisso. Então eu fecho esse tempo te fazendo uma grande pergunta: estamos preparados para entender porque Jesus operou o milagre na vida daquele cego? Pense comigo só um pouco. Você está preparado para entender por que Jesus fez o milagre na vida daquele cego sem nome, sem identidade? Porque a Bíblia nem diz o nome dele. Reparou isso? Ele não tinha nenhum valor. Mas depois que Jesus operou um milagre na vida dele, eu imagino quanta gente bateu a porta dele para ver aquele milagre. Sabe o que eu quero lhe dizer? É que Jesus, após ele entrar em sua vida, muitas pessoas vão lhe procurar para saber o que acontece de novo com você. Jesus quer nesta noite fazer algo diferente e extraordinário. Quer fazer você enxergar. Quer mudar o rumo espiritual da sua vida, dizendo assim: para tanto, você só precisa deixar sua religiosidade. Porque sabe o que te impede, meu amigo que entrou aqui? É a cultura religiosa. Seja ela qual for. Os meus pais eram assim. Eu sigo essa religião por causa dos meus pais. Eles eram assim. E eu continuo assim. Eu não quero nem ouvir falar que há um Deus que faz isso, porque os meus pais disseram que... Cultura religiosa. Jesus está dizendo para você: larga isso. Eu sou muito mais. Sou muito mais do que 4 paredes. Sou muito mais do que alguns ritos e dogmas. Eu sou Deus. Jesus quer te libertar das trevas, do cativeiro espiritual. Jesus quer fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida hoje. Fique de pé um pouquinho, por favor. Nós vamos adorar a Jesus. Nós vamos dizer para Jesus: Jesus, eu te adoro, eu te louvo. E você vai ter o tempo para pensar. Você vai ter o tempo para dizer: fala comigo. Nós vamos cantar. E evite de perder a conexão. Fique ligado com o Espírito Santo. Nós vamos adorar a Jesus.